Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para começar mais uma semana falando da nossa paixão. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal se você é novo. Sem terra arrasada, com a derrota de ontem para o São Paulo. Esse é o tema do meu vídeo aqui para você. Derrota que tem alguns ensinamentos, mas temos que olhar para frente. O Vasco vem de uma grande recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Carlo Ancelotti esteve em São Januário. Gostou do que viu? Não gostou? Vai convocar alguém para a seleção brasileira? Vamos debater esse e outros temas agora, aqui no nosso Café Vascaíno. Já começo mandando um abraço para o Luiz Felipe, membro do canal, Trembala Novo. Um grande abraço, aniversariante lá de Brasília. Parabéns, Luiz! Tudo de bom, saúde e muitas alegrias. Bom, galera, vamos lá. O time do Vasco apresentou algumas falhas na derrota para o São Paulo. Falhas defensivas, recomposição demorada e falhas individuais. O futebol é feito de erros e acertos. E ontem o Vasco teve alguns erros que não vinha cometendo ultimamente. Óbvio que assim, o torcedor vascaíno acordou chateado com o resultado, mas a imagem para mim que fica é o aplauso do torcedor que foi a São Januário ontem, no fim da partida, porque ele reconheceu que ontem foi um dia ruim, não deu certo, né? Não é que não deu nada certo, não deu certo. Em vários momentos da partida, o Vasco teve oportunidades muito boas. No primeiro tempo, quando estava 0-0, por exemplo, o Ryan carimba a trave do São Paulo. O Rafael foi o melhor em campo, porque fez grandes defesas. Na sequência desse lance, o Robert Renan dá-lhe uma chicotada, o goleiro espalma. O Andrés Gomes, no segundo tempo, uma bola cruzada, Rafael espalma. Então, assim, estou lembrando lances rápidos aqui para você, torcedor, de que o Vasco chegou, lutou, mas não venceu. Não há time invencível, né? Aquele time que não perde. Não existe isso. E o Vasco vem numa corrida de recuperação. Nos últimos 9 jogos, o Vasco tem 2 derrotas. Pô, mas perder para o São Paulo, Fábio, inadmissível. A gente ia engatar a 5ª vitória. O que é inadmissível, torcedor? A forma como perdeu, a bagunça que ficou o time no segundo tempo. O técnico Fernando Diniz, acho eu, que mexeu cedo demais na formação da equipe. Trocar peças era necessário, ok. Mas entendo que ele expôs demais o Vasco com apenas 13 minutos do segundo tempo. O Barros vinha de uma pancada que sofreu no primeiro tempo, saiu. Aí ele traz o Matheus França para a vaga do Barros e o Verratti lá do Nuno Moreira. Acho que aí ele escancara o Vasco. Poderia ter colocado só o Verratti na vaga do Barros e traria o Nuno para segundo homem. Escancararia menos o time. Porque ele deixou o Tietê de primeiro homem, trouxe o Coutinho para segundo homem, aos 30 substituiu o Tietê e deixou o Coutinho morto, porque ele acabou com o Coutinho fisicamente, de volante. Coutinho que fez bom jogo. Eu vi um bom jogo do Coutinho. Agora, sacrificado, abriu a língua. Não tem jeito. Na boa, não há terra arrasada, torcedor. É óbvio que todos nós estamos chateados com o resultado, com a derrota, mas vamos lembrar que nós vencemos o São Paulo no turno. Seria normal ganhar lá e perder aqui? Não. Mas seria normal ganhar aqui e perder lá, elas por elas. É um resultado dentro de uma normalidade. Anormal foi perder para o Vitória no turno lá. Anormal foi empatar com o Ceará em casa com um jogo ganho. Anormal foi empatar com o Grêmio com um jogo ganho. Anormal foi perder em casa para o Red Bull Bragantino, mas aí o Vasco foi lá e ganhou. Então, equilibrou o confronto. Não há tudo errado, aquela história assim, não, tá tudo errado, que absurdo, o Vasco me enganou.
que te enganou, torcedor. De novo, a gente vinha de 4 vitórias e jogando bem em alguns desses 4 jogos, sim. Antes deles, vinha de 2 vitórias, 1 empate com o Flamengo e 1 derrota apenas. Então, nos últimos 8 jogos, exceto o de ontem, era apenas 1 derrota. Com o de ontem, são 2 derrotas em 9 jogos. O Vasco tem a 4ª melhor campanha do segundo turno. Agora, que o time se desestabilizou com o pênalti infantil, um erro do Paulo Henrique, isso desestabilizou o time para a sequência do jogo, que eu não esperava. O pênalti aconteceu, foi bem cobrado pelo Lucas Moura, mas esperava um poder de reação da equipe para o segundo tempo, que não aconteceu. E isso acabou, por mais que tenhamos tido ali 10, 12 minutos do segundo tempo de pressão, de abafa, depois não. O sistema defensivo ficou muito vulnerável, ficou exposto a contra-ataques e fica uma lição principal. Tirei aqui alguns tópicos da entrevista coletiva do Diniz. Tivemos domínio, sim, muita criação, principalmente no primeiro tempo, mas saímos com a derrota. E isso custou o resultado final, porque o Vasco sentiu. Verratti deve jogar contra o Botafogo, ele tem chance. O David entrou mal ontem, o Matheus França entrou mal. E esse também foi um diferencial do time do Vasco. Peças individualmente jogando mal. E aí o coletivo, ele é afetado. O Rayan não jogou bem. No dia que o Carlo Ancelotti foi vê-lo de perto, ele jogou mal. O Coutinho jogou bem, o PH oscilou, o pênalti foi bobo. Aliás, PH e Nuno estão fora do jogo com o Botafogo, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tendência, Puma na direita e Verratti no ataque. Rayan sendo deslocado para a ponta direita. Rayan, Verratti e Andrés. Andrés que teve decisões equivocadas no jogo, mas não foi mal, não se escondeu, apentou. Deu-lhe uma pancada de fora da área, o Rafael pegou. Não é terra arrasada, torcedor. Na minha avaliação, não está tudo errado. Não acabou o encanto. O Diniz não presta. Não é por um resultado que nós vamos jogar fora o que já vem sendo construído. E a arrancada que o Vasco tem dado no segundo turno. O técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira esteve em São Januário, acompanhado do presidente Samir Chaldi. Os dois ganharam camisas do Vasco da Gama personalizadas. O diretor técnico de seleções, o Rodrigo Caetano também, e não tiveram uma grande impressão do Vasco de ontem. Mas não é o Vasco de ontem que não leva o Paulo Henrique, o Coutinho ou o Rayan para a convocação de hoje. O que leva um jogador para uma convocação é uma sequência de partidas. A de ontem foi ruim, mas a sequência vinha sendo boa de todos. Inclusive o Paulo Henrique ele já conhece de perto, nos amistosos contra Coreia e Japão. Entrou inclusive como titular contra o Japão e fez gol. Então não será surpresa se um deles, 2 ou até mesmo os 3 estiverem na seleção. Quem foi muito bem, e aí acho que o Ancelotti, se não conhecia ou não tinha muitas informações, viu de perto, foi o Léo Jardim, fez uma defesa espetacular no primeiro tempo, uma bola que ele tira com o braço assim, bem posicionado. Mas, de novo, torcedor, uma derrota que dói o torcedor vascaíno, porque imaginava a sequência de 5 vitórias desde 1997, que isso não acontece, então mais de 30 anos, praticamente 30 anos, são 28, sem vencer 5 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas não é terra arrasada. O trabalho não pode ser jogado fora por isso. Levantamos a cabeça, olhamos para frente e vamos pensar no Botafogo, depois do Juventude. E temos totais condições de recuperar e de voltar a encostar no bolo da frente. A distância está mantida, mas dá para encurtar e dá para olhar um pouco mais adiante. E lembrar que a nossa preparação nessa reta final é focada para a semifinal da Copa do Brasil, dias 11 e 14 de dezembro. Você vai jogar a toalha por uma derrota? É sério? Torcedor do Vasco, não é modinha. E eu já começo dizendo o seguinte, torcedor, sincera e honestamente, não é terra arrasada. A derrota de hoje, ela passa muito pela incompetência nas finalizações. Óbvio que o Rafael
está sendo até eleito o melhor em campo, segurou o Vasco, mas se a gente olhar os números, eles falam exatamente o que eu estou dizendo. 25 finalizações, só 8 no alvo. 25 finalizações, só 8 no alvo. São Paulo teve 11, 6 no alvo. Fala pra KTO fazer uma bet com as substituições de Diniz. Quem acertar ganha 1 milhão. Cara, assim, posso dizer uma coisa, o Márcio? Na verdade, assim, cara... Peraí, deixa eu só. Ô, Bobalhão, nós fomos lá no Morumbi, ganhamos de vocês e desempregamos o Beldia. Vocês foram em São Januário e ganharam. E aí? 3 pontos pra cada um. Porra, deixa de ser bobo, rapaz. Vai comemorar a vitória do seu time, deixa de ser babaca. Agora, em relação ao que aconteceu em São Januário, entendo que é um jogo pra tirar de lições, porém não é terra arrasada. Acho muito isso mesmo. Pô, mas não existe regularidade com o Diniz. Como não, gente? A gente vinha de 4 vitórias seguidas. Como é que não existe regularidade? Então, assim, a gente veio de bons resultados, de boas partidas. Cara, então, assim, a gente tem que olhar e olhar o seguinte, falou, cara, hoje não deu nada certo. Várias peças foram mal hoje. Várias peças foram mal. No lance do pênalti, o Paulo Henrique. O Ryan não foi bem. Quem mais? O Matheus França entrou mal demais. O David entrou mal demais no jogo. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar que hoje foi um dia ruim. O Gomes tem que ser cobrado. Péssimas decisões. É outra situação. Ele criou, mas tomava a decisão errada no último lance. Mas hoje não foi bem. Ele no jogo passado foi muito bem. Então, de novo, o jogo de hoje é para pegar de lição, olhar o que deu certo, o que deu errado, deu mais errado do que certo, né? E falar assim, cara, na boa. Esse modelo de jogo do Vasco não pode ser... Valeu, Luiz. Vamos mandar assim um salve amanhã no nosso Café Vascaíno, irmão. Coutinho jogou bem. Verratti teve apenas uma chance. Então, hoje foi um dia em que as nossas peças individuais, principalmente o Nuno, enquanto teve fôlego, ajudou. Mas não foi um time sombra das 4 vitórias seguidas que o Vasco vinha tendo. Então, assim, se a gente olha o jogo de hoje, não pode dizer que o campeonato tá uma merda pro Vasco. Não tá. E também eu não vou fulanizar, Alex. A derrota é na conta do PH. Quem disse que se não sai aquele pênalti a gente não perderia o jogo também? Tô nem falando pelo placar de 2-0, que então 1-0, se não sai era 0-0, só sairia... Não, a gente não foi eficaz na finalização. Agora, modificações feitas pelo Diniz, e aí acho que algumas até muito cedo, arreganharam o Vasco. E esse formato de jogo que efetivamente causa um desgaste muito grande, e ele é treinado, tá? Ele não fez isso da cabeça dele, maluquice, não. Não, ele treinou. Mas hoje nada deu certo. Algumas peças entraram muito mal. Primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo bom. Primeiro tempo nota 7. E o início do segundo tempo parecia promissor. Só que a coisa não aconteceu. E aí ele foi substituindo, e as substituições foram muito rápidas para escancarar o time do Vasco. Por exemplo, quando ele tira o Barros e o Nuno Moreira aos 13 do primeiro tempo, ele coloca Verratti e Matheus França, ele escancara o Vasco. Por que o Puma não entrou, por exemplo? Então, assim, tem algumas questões que o Diniz vai explicar, mas acho que hoje é o time que, assim, cara, não deu certo. Não acho que tirar o Barros foi doideira, porque eu imagino que ele tenha sentido alguma contusão, porque ele tomou uma pancada no primeiro tempo, quase não voltou, e aí ele pode ter sentido no segundo tempo.
Perdemos ofensividade com as substituições, começando com a saída do Barros. Eu acho que a questão não é nem perder ofensividade, a gente perdeu criatividade. O time ficou acéfalo. Simples assim. Entendeu? O time do Vasco ficou sem pensamento, sem ter que organizasse o jogo. Coutinho tentou, mas Matheus França entrou mal. Depois o David entrou muito mal. Entendeu? Cara, então assim... Agora, o time do Vasco tem que olhar esse jogo, pegar amanhã no treinamento, no CT Moacir Barbosa, e falar assim, cara... Olhar e falar assim, cara, deixa eu ver isso aqui. Porra, aqui não funcionou. Aqui foi errado. A substituição essa ou aquela foi errada. Não deu certo. E testar novas opções. Ele já tinha feito isso em outros jogos, o Jader. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que ele fez essas substituições. Mas hoje não foi. Ryan foi bem hoje? Não foi bem. Nem de falso 9, nem do lado do campo. Não foi bem. Agora, de novo, o Vasco vinha tendo a melhor campanha do segundo turno junto com o Palmeiras. Com esse resultado, obviamente que não tem mais a melhor campanha no segundo turno. Tá? Caiu de rendimento, caiu, né? Nesse número aí, cai o Vasco, porque o Palmeiras vence. Mas o Vasco não. Vou até olhar aqui, ó. Primeiro o Riva Cunha aqui fala assim, cara, hoje nada deu certo, não gosto do Matheus França. Riva, eu vou dizer pra você que até agora eu também não gostei do Matheus França. Até agora, eu não gostei. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aqui no canal. Fortalece com like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, tropa. Fui!